são maiores que o teu Deus. De caminhar diante de mim. Se a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, são pra perto de ti. Não são maiores que o meu Deus, me impedir de caminhar, que diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer passar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia sobrenatural, e ser vou e colher, cada dia vou viver, rompendo em fé, em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia do sobrenatural. Vou e colher, eu vou viver em fé. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Rompendo em fé. A cada dia nós vamos vencendo uma luta, amados irmãos. Pai do Senhor a todos, amados irmãos. É com alegria que nós estamos aqui mais um dia para trazer uma meditação da palavra do Senhor para engrandecimento da minha vida espiritual e da sua. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Vamos dizer a Ele que Ele é grande, que Ele tem sido justo para conosco. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Vamos clamar ao Senhor, porque Ele tem sido justo. Rompendo em fé, irmãos, nós devemos ter essa segurança, essa certeza da nossa salvação. Nós hoje vamos falar de um dos homens importantes para o povo de Deus, quando Moisés faleceu e ele ficou com um bastão, ele ficou com a responsabilidade de levar o povo a chegar à terra prometida. Vamos meditar no capítulo 1 de Josué. Como é bom a gente fazer a obra do Senhor. Hoje eu estou feliz, muito feliz mesmo, porque o Senhor ele tem sido fiel, o Senhor tem sido justo. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Ontem nós não entramos, irmãos,
Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, agradecer a Ele e vamos falar do amor do Senhor para com nossa vida. Amém? Vamos orar, irmãos. Hoje foi um dia muito bom. Passei o dia na presença do Senhor, buscando Ele. E é muito bom, irmãos, a gente estarmos na presença do Mestre. Pai do Senhor, irmã Meire Oliveira, Pai do Senhor, fiel, grande e poderoso, é verdade, irmã. O Senhor é justo. E nós temos a agradecer a Deus. Hoje o dia foi maravilhoso para a minha vida, porque desde as horas da manhã, Deus me despertou cedo hoje. Desde cedo da manhã que eu estou buscando o Pai. E como é bom a gente ouvir a voz de Deus, clamar a Ele e Ele nos atender. Busque ao Senhor que Ele vai chegar na tua vida. Vamos orar. Pai, estamos aqui mais um dia na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer por todos os milagres, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo os feitos que o Senhor tem permitido fazer na vida dos teus filhos, Senhor. Guarda a minha vida, perdoa minhas falhas, obras e pensamento. Perdoa as falhas dos teus servos, perdoa, Senhor, tudo aquilo que a nós chegamos a pensar que não foi do teu agrado. Perdoa, Senhor, perdoa nossos erros, abençoa a minha vida, Senhor, espiritual. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa, Senhor, eu te procurar mais, te buscar mais, me ajuda a ser mais crente, me ajuda a ser mais fiel a ti. Eu cada dia mais percebo que eu preciso mais de ti, Jesus. Eu necessito mais da tua grandeza na minha vida, Senhor. Me ajuda a caminhar, me ajuda a vencer cada guerra, cada luta. Me ajuda, Senhor, a vencer as lutas que a vida nos leva a enfrentar. Guarde a minha vida, Jesus. Me dá a direção da tua palavra. Me ajuda a te buscar, me ajuda a orar mais, me ajuda a clamar mais. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. Eu quero te pedir ajuda nesta noite. Me dá a direção da tua palavra. Fala com tua igreja, fala com teus servos. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada. Eu tenho dito que eu sou muito pequeno, eu sou o menor dos menores do teu reino. Mas pela tua misericórdia, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a levar uma palavra para teus servos, Senhor. Eu sou muito pequeno, Senhor. Eu sou muito limitado, Pai. Mas a tua misericórdia tem sido grande para com a minha vida. Me dá discernimento da tua palavra. Me ajuda a falar do teu amor, da tua grandeza, Senhor. Me ajuda a falar, Senhor, dos teus propósitos para a vida dos teus filhos. Guarda a minha vida, guarda a vida da minha família. Guarda a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, sobrinhas, de toda a minha família, parte de pai, parte de mãe, de toda a minha família, cunhados, cunhadas, Senhor. Guarda todos nas tuas mãos, Senhor. Meus tios, Senhor, guarda todos debaixo da tua mão. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa meu filho, Senhor. Ajude ele recebeu o diploma essa semana, Pai. Ele foi diplomado, Senhor. Dê sabedoria a meu filho, dê discernimento nesta profissão a qual ele escolheu. Ajude, Senhor, ele a ajudar as pessoas. Coloque humildade no seu coração e temor a ti, Pai. Que nós não somos nada, Senhor, se o Senhor não for na nossa vida. Nós somos barro, pó e cinza, Pai. Que se for chegar algum orgulho na sua vida, Pai, repreenda este mal na vida dele. Que ele possa ser um homem humilde, Senhor, seja aquela formatura que o Senhor permitiu que ele se formasse, que seja para ajudar o próximo, Pai, ao próximo,
Ajude que ele possa fazer, Senhor, a tua vontade, Pai. Abençoa ele na sua caminhada, dê uma esposa a ele, Senhor. Prepara a esposa para meu filho, Pai. Guarda ele de todo o mal, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua vida. Abençoa os seus filhos, os seus netos, Pai. Abençoa até a sua quarta geração, Pai. Abençoa, Pai, a nossa vida. Abençoa a vida da tua igreja. Abençoa teus filhos que estão nos ouvindo e vai nos ouvir, Pai. Chegue com milagres, Senhor, na vida deles. Chegue com providência, Senhor. Que eles possam entender que só o Senhor pode chegar com milagre na nossa vida. Só através de Cristo. Eles possam compreender, Senhor, que só através de Cristo que nós possamos alcançar um coração sábio, um coração entendido, Senhor. Só através de Ti, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua nação, abençoa os nossos governantes, abençoa nossas autoridades, abençoa o nosso presidente da República, Senhor. Prepara os corações, Senhor, para aqueles que vão enfrentar grandes desafios no ano de 2021. Prepara o meu, Jesus. Prepara o meu coração. Me ajuda, Senhor. O ano de 2021, Senhor, vai ser um ano difícil, Pai. Mas aqueles que estiverem na porta da esperança, que é o Senhor Jesus, eles vão passar, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta todos aqueles que estão, Senhor, com os olhos abertos e ao mesmo tempo fechados, Senhor. Desperta o teu povo, desperta aqueles que não te conhecem ainda, Senhor. Mas desperta, Pai, porque tu estás voltando, o Senhor está chegando. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, abençoa a tua nação, abençoa o mundo, Senhor. Abençoa a América Latina, abençoa a América do Norte, abençoa a Ásia, abençoa a Europa, Senhor. Abençoa todos os continentes do mundo, Senhor. Dê discernimento ao povo, Senhor, para a tua chegada. Prepara, Senhor, o teu povo para a tua chegada, Senhor. Me ajuda, Senhor, nesta caminhada, Senhor. Sei que o desafio, Senhor, é longo e difícil, mas contigo a gente vai vencer, Pai. Guarde a minha vida, cuida do órfão, da viúva, dos necessitados. Cuida daqueles, Senhor, que estão desempregados. Abre a porta de emprego, Senhor. Sacia o desejo de cada um, Senhor. Assim eu já te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Eu tô com uma coisinha na garganta, irmão, me perdoe aí. Irmãos, é muito bom, irmãos, a gente estarmos na presença do Senhor. A luta é difícil, é travada, mas aquele que confiar no Senhor e permanecer até o fim, ele vai receber a coroa da vida, que é a vida eterna, a coroa do Senhor. Irmãos, vamos meditar no texto do Senhor, que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Foi logo pela manhã que Jesus me deu esse texto, e eu já meditei hoje à tarde. Eu digo sempre assim, eu sou muito minúsculo, eu sou um grão de mostarda no meio de um oceano, no meio de grandes pregadores, no meio de grandes conhecedores da palavra, no meio de grandes conhecedores do evangelho. E que Deus me ajude, que Deus me dê discernimento, que a palavra é do Senhor, que tudo seja para a honra e glória do nome dele. Amém? Ore pela minha vida e vamos meditar, irmãos. Capítulo 1 de Josué, que diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, fala sobre a morte de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel.
Mas, irmãos, para quem conhece a história, Abraão foi escolhido por Deus para ser o nosso patriarca, as promessas que Deus fez a Abraão. Jesus usou Moisés para resgatar o povo do Egito. Moisés, até 120 anos, ele teve essa trajetória, foi 40 anos no deserto, levando o povo para Canaã. Mas chegou o momento de Jesus recolher Moisés. E Moisés, ele tinha um jovem, Josué, que o nome dele se chamava Oséias. Oséias significa salvação. E esse moço era um moço obediente. Por isso que, como é bom a gente ser obediente, a gente obedecer os nossos líderes. Ele era um homem obediente, era um servo fiel ao Senhor e a Moisés como líder daquele povo. Moisés, meu servo, está morto. Olha o que Jesus disse para Moisés, para Josué. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Capítulo 1 diz assim, irmãos, o Senhor fala pela primeira vez no livro de Josué, sua iniciativa é passar o manto da liderança de Moisés a Josué, passar o manto da liderança. Jesus estava passando a liderança para Josué, mas antes o Senhor preparou Josué para essa finalidade. Por isso que é importante na nossa vida, irmãos, espiritual e na igreja, a gente obedecer aos nossos líderes, obedecer à nossa liderança, porque você não sabe o que Deus está te preparando. E Josué foi preparado naquele deserto todinho, aqueles 40 anos de deserto. Moisés preparou Josué, que o nome dele era Oséias, e depois Moisés trocou o nome dele para Josué. Josué aqui significa Oséias significava salvação. Salvação significa salvação. E Josué, Jave salvação. Então, amados irmãos, a responsabilidade de Josué era tremenda. O seu líder tinha morrido. Seu líder, o homem temente a Deus, amigo de Jesus. Jesus considerava Moisés o seu amigo. Quando ele falou com a sua irmã de Moisés e o seu irmão Arão, ele diz, com vocês eu falo por profecias, mas a Moisés eu falo cara a cara, ele é meu amigo. Então, amados irmãos, o primeiro capítulo do livro de Josué pode ser dividido em 3 sessões e consiste em discursos, majoritariamente. A primeira sessão contém as palavras do Senhor a Josué, encarregando-o com a responsabilidade de assumir a posição de liderança aberta pela morte de Moisés. Do versículo 1 ao versículo 9, que nós vamos ler aqui. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se e passe este Jordão, você e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Jesus, ele renova a promessa que ele tinha feito a Moisés. Jesus, ele renovou a promessa através de Josué. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24. Nós não vamos ler para adiantar o texto. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente do sol.
Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, Josué. Assim Jesus estava falando para Josué. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Jesus está dizendo nesta noite, assim como o Senhor teve com Moisés, com Josué, com seus profetas, ele vai estar com você nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas guerras, nas suas aflições, nas suas vitórias. Amados irmãos, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Quando a gente está na presença do Senhor, ninguém pode nos resistir. O inimigo não prevalece sobre as nossas vidas. Quando a gente está na presença do Senhor, o inimigo jamais prevalecerá sobre a nossa vida. Eu estou trazendo esse texto para o nosso dia de hoje. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Jesus está dizendo nesta noite que Ele está contigo, que Ele está contigo na angústia, na tristeza, na vitória, no vale, nas alegrias, nas tristezas. Jesus está dizendo que não desista dele, não se afaste dele. Ele está voltando, é tempo de conserto, é tempo de a gente se agarrar com Jesus. Ele está dizendo nesta noite, se prepare, meu filho, onde você estiver eu estarei contigo. Onde você pisar a planta do seu pé, eu abençoarei. Assim Jesus estava dizendo a Josué, e Jesus está dizendo para você nesta noite. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Descanse, meu filho, descanse. Jesus está contigo. Não se aflige, não se perturbe. Se você está sofrendo por algo, se é problema de saúde, Ele cura. Se é problema financeiro, ele chega com providência. Se é algo que só o Senhor pode resolver, Ele resolve. Descanse. Jesus está contigo. Onde você estiver, Jesus está contigo. Amados irmãos, aqui em Deuteronômio 7, versículo 24. Vamos ler aqui, Deuteronômio 7, versículo 24. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês. Ninguém poderá resistir a vocês, até que os destruam. Jesus estava dizendo a Josué, aqui, irmãos, que entregará também as mãos de vocês. Jesus está dizendo, entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações. Jesus estava dizendo a Josué que não temesse. Jesus estava dizendo a Josué que confiasse no Senhor. Ele estava dizendo assim, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês. Quando a gente está, irmãos, trazendo para a nosso conhecimento de hoje, quando a gente está fazendo algo para Deus, o inimigo não jamais prevalecerá sobre as nossas vidas. Se você está com um projeto na sua vida e você está na direção do Senhor, confie nele, não se perturbe, não se preocupe, que Jesus ele vai te entregar a tua vitória. Jesus disse aqui a Josué, entregarei também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir, irmãos, ao poder do Senhor. Quem poderá resistir ao poder de Deus? Jesus estava dizendo a Josué que ninguém poderá resistir ao Senhor, que ele confiasse, que ele fosse forte e corajoso. Ele diz aqui, amados irmãos, até que os destruam. Jesus, nesta noite, ele está falando contigo, meu amigo. Ele está dizendo assim, não o deixarei, nem o abandonarei.
Jesus estava dizendo a Josué que não deixaria ele só, estaria do lado dele, estaria com ele na angústia, na tristeza, na dor, na alegria, nos vales, nos maiores problemas que Josué ia enfrentar, que eram as guerras. Jesus estava com Josué. E Jesus está, irmãos, comigo e contigo nesta noite. Jesus está dizendo para alguém nesta noite que Ele está contigo. Não se perturbe, não se preocupe com as diversidades da vida. Não se preocupe com as lutas que você vai enfrentar, porque Jesus está contigo. Ele disse: não o deixarei, nem o abandonarei. Como é bom, irmãos, estar firmes na presença do nosso Deus. Ele diz também, amados irmãos, em Deuteronômio capítulo 31, versículos 6 e 8. Vamos meditar aqui no texto. Versículos 6 e 8, ele diz: sejam fortes e corajosos. Olha o que Jesus está dizendo a Josué, e Jesus está falando contigo nesta noite. Seja forte, meu filho, seja corajoso. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Jesus, ele sempre está conosco. Nas lutas, nas provas, nas vitórias, nas guerras, Senhor está conosco. Seja qual for a situação que você esteja passando, meu filho, minha filha, Jesus está falando contigo nesta noite. Ele está dizendo: descanse. Ele está dizendo assim: sejam fortes e corajosos. Jesus estava dizendo para Josué: não tenha medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Josué, eu sei que a responsabilidade de Josué naquele momento era muito grande, porque não é fácil substituir um líder como Moisés, um líder que tinha uma intimidade com Deus muito grande. Amados irmãos, e é quem vai com vocês, ele não os deixará nem os abandonará. Quando a gente está com Jesus, quando a gente confia no Senhor, quando a gente entrega nossos problemas a Deus, quando a gente entrega tudo a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guia. Ele diz assim: e quem vai com vocês, Ele não os deixará, o Senhor jamais nos deixará, nem nos abandonará. Ele diz no versículo 7, Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Moisés estava encorajando Josué que ele fosse forte e corajoso, que ele não desistisse, que ele se animasse. A responsabilidade era grande na vida de Josué, como é na nossa vida. Seja forte e corajoso, porque este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. Amados irmãos, quando a gente está na presença de Deus e faz a vontade de Deus, o inimigo não prevalece sobre a nossa vida. Continuando o texto, irmãos, Jesus diz assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais, aos pais deles. Jesus tinha feito essa promessa aos seus pais, e Jesus estava usando Josué para entregar essa promessa. Descanse, que a tua promessa vai chegar. Jesus está dizendo nesta noite que você descanse, que você confie no Senhor.
Seja forte e corajoso. Não desanime. Não desanime. Eu vou trazendo esse texto para o dia de hoje, irmãos. A palavra de Deus, ela é muito grande, ela é muito preciosa. Ele diz assim, amados irmãos, no versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. Jesus repete de novo o texto. Também, tão somente seja forte e muito corajoso. Jesus, ele repete de novo esse mesmo texto. Para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, amados irmãos, obedeça a minha palavra, obedeça a minha lei, obedeça a minha ordem. Na medida que nós fazemos a vontade de Deus e obedecemos a lei do Senhor, obedecemos os mandamentos do Senhor. Amados irmãos, então somente seja forte e muito corajoso, Josué, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, ou que meu servo Moisés lhe ensinou. Em outras palavras, que Josué tinha que obedecer os mandamentos do Senhor, que ele não poderia se afastar da lei de Deus, que ele não poderia se afastar da vontade de Deus na sua vida e na vida do seu povo. Ele era um líder, ele tinha que dar exemplo. Ele diz aqui no versículo 8, continuando no versículo 7, ele diz, segundo a lei que o meu servo Moisés lhe deu, não se desvie dela. Olha o que é que Jesus diz aqui. Não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande. Amados irmãos, o segredo da minha vitória e da tua vitória está na obediência ao Senhor. Josué, ele chegou à terra prometida. Se nós formos continuarmos o texto todo do livro de Moisés, de Josué, ele alcançou a promessa. Ele chegou até a Canaã. Ele e Caleb. Os outros ficaram pelo caminho por causa das suas desobediências. Amados irmãos, o texto diz aqui, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, não se desvie da minha palavra, Josué. Não se desvie dos meus mandamentos. Nem para a direita, nem para a esquerda. Por onde quer que você ande. Deuteronômio capítulo 5, versículo 32. Deuteronômio, versículo 32. Vamos ver o que é que o texto diz aqui. Tenha o cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Assim é o segredo que Deus quer conosco nesta noite. Que nós confiarmos no Senhor. Sabermos que nós temos um Deus fiel e justo para nos ajudar. Porque muitas vezes a gente perece, irmãos. Porque nós nos afastamos de Deus. Nós deixamos o Senhor em segunda opção. Jesus estava dizendo aqui para Josué que ele fosse forte e muito corajoso e não se afastasse da minha palavra, das minhas ordenanças, da minha lei, da minha palavra. Assim serve para a minha vida e para a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Quando eu falo irmãos, eu falo para todos, irmãos e irmãs. Eu quero dizer, amados irmãos, que o segredo da tua vitória está em obedecer a Deus e não se afastar da sua lei, da sua palavra, obedecer os seus mandamentos, ser fiel em toda maneira de viver, ser fiel em toda maneira de existir na sua vida. Amados irmãos, Josué estava sendo separado para ser um líder. Jesus preparou Josué
e colocou ele para se auxiliar de Moisés. E ali Deus estava ensinando a ele como ele ia ser líder. Mas Jesus não deixou de lembrar a ele que ele não se afastasse do amor de Deus, da palavra dele. Ele diz no versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. Olha o que Jesus estava dizendo a Josué. Assim serve para a minha vida, irmão, para a tua vida também. Que nós não podemos se afastar da palavra do Senhor. Que nós não podemos jamais se afastar da vontade de Deus. Ele diz, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nela dia e noite. Olha o que Jesus estava dizendo a Josué. Medite na minha palavra de dia e de noite. Ore mais, busque mais. Se você quer um milagre de Deus, a vitória da tua vida está nas tuas mãos. Só basta você confiar no Senhor, buscar Ele, obedecer os mandamentos dEle. Ele diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Medite na minha palavra, assim o Senhor está dizendo. Busque a mim e você vai achar. Se você buscar o Senhor, você encontrará. Se você abrir o seu coração, Ele vai fazer morada no seu coração. Amados irmãos, eu estava lendo essa palavra nesta manhã e Jesus ele falou profundamente a minha vida. Como eu preciso ser mais crente. Eu estou dizendo para mim. Esta palavra primeiro ela serve para mim, irmãos. Eu preciso buscar mais. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso meditar mais na lei de Deus. Eu preciso meditar mais na sua palavra de dia e de noite. Eu preciso buscar mais. Eu preciso estar mais perto de Jesus para que possa alcançar a vida eterna. Nós devemos estar ligados com Jesus. Amados irmãos, não cesse de falar desta lei, do livro da lei. Pelo contrário, medite nela de dia e de noite. Vamos ver aqui. Salmo, versículo 1. Vamos ver aqui o que Jesus fala em Salmo. Bem-aventurado é aquele que anda no Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amados irmãos, ele diz assim também, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua palavra. A lei aqui, porque estava no tempo da lei, mas nós estamos no tempo da graça. Então vamos trazer para hoje, que você medite na minha palavra, na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Ele diz, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem jamais não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Tudo aquilo que você obedecer a Deus, tudo aquilo que você fizer na sua vida, você vai ser bem sucedido. Não se detenha nos caminhos dos ímpios. Se alguém te chamar para fazer algo que não é de agrado a Deus, se afaste, amados irmãos. Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Se afaste. Jesus ele vai estar te mostrando nesta noite. Ele está falando contigo nesta noite. Ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei. O prazer da gente deve estar na lei de Deus, na palavra dele. Meditar nele de dia e de noite. Porque quando a gente medita, quando a gente anda na presença de Deus, ele diz que nós somos, ou como Jesus nos compara. Quando a gente faz a vontade de Deus, anda no seu caminho, é obediente a Deus.
quando a gente faz tudo aquilo que Deus nos ordena, ele diz assim: é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Você já percebeu uma árvore plantada junto a um rio? Essa árvore dá fruto toda época, né? Assim vai ser tua vida. Se você for um servo de Deus obediente, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, se afastar do pecado, se afastar do erro, do pecado, Jesus está dizendo que você vai ser uma pessoa frutífera. Jesus está dizendo, junto a uma corrente que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, se você, irmãos, buscar ao Senhor e andar na sua direção, você vai ser bem sucedido na vida. Tudo aquilo que se levantar contra ti não vai prosperar, porque você tem meditado na palavra do Senhor de dia e de noite, tem andado na direção do Senhor, tem sido fiel a Deus. Amados irmãos, como é bom a gente ser fiel a Deus, buscar a Ele. Essa palavra o Senhor me deu, irmãos, desde dezembro eu estou estudando um texto em Apocalipse, e hoje eu estudei muito sobre esse texto. Estudei sobre esse texto. Jesus me deu esse texto. Era 6 horas da manhã, eu acredito que seja hoje. Tinha sido 6 horas da manhã, eu me levantei muito cedo hoje. E eu estudei esse texto. Escutei algumas mensagens sobre esse texto. Porque, amados irmãos, o segredo é buscar. E eu quero me preparar mais para trazer esse texto para vocês. Porque quando a gente busca Jesus, quando a gente anda na sua direção, ele diz aqui, amados irmãos, que a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que o devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Eu não posso trazer uma palavra para os irmãos aqui que não esteja na direção de Deus. Por isso que eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Então, amados irmãos, Jesus estava dizendo para Josué aqui, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite. Tudo que nele está escrito, então se você obedecer este livro, se você obedecer a Deus, ele está dizendo assim, amados irmãos, o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então você prosperará. Então a promessa de Deus está na obediência. Se você obedecer os mandamentos de Deus, ele está dizendo, então você prosperará e será bem sucedido. Amados irmãos, o sucesso da tua vida está na obediência a Deus. O sucesso de tudo aquilo que tu sonha na tua vida está na obediência ao Senhor. Jesus estava alertando Josué para que ele não se afastasse de Jesus, para que ele era um líder, ele tinha que dar bom exemplo. E Jesus está falando contigo nesta noite. Eu não sei com quem Jesus está falando, mas eu sei que essa palavra tem uma direção. Jesus está falando nesta noite para você, meu amigo. Compartilhe desta live. Compartilhe desta live. Compartilhe onde você puder compartilhar, que Jesus está falando contigo nesta noite. Ele está dizendo, se você for obediente a mim, obediente à minha palavra, ser fiel a mim, andar no meu caminho, ser obediente às minhas regras, se amar o próximo como a mim mesmo, a ti mesmo. Ele está dizendo, amados irmãos, você prosperará. Ele está dizendo, então você prosperará e será bem sucedido. Ele disse a Josué. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, de novo. Jesus repete de novo, seja forte e corajoso, não desanime. Muitas vezes nós desanimamos na primeiro problema que nós enfrentamos. Quantas vezes eu desanimei? Quantas vezes eu liguei para um irmão, uma amiga minha, a pastora Rosinete, ela é testemunha disso, irmão, não quero mais nada com Jesus.
Quantas vezes eu disse eu a Jesus mesmo, Jesus não dá, porque as provas eram muito grandes, mas aí estava o segredo, irmãos. O segredo da minha vitória e da tua está na obediência a Deus, está na obediência ao Senhor. Ele diz assim, amados irmãos, em Deuteronômio 29, versículo 9, vamos ver aqui o que é que Jesus diz. Portanto, guardem. Olha o que é que Jesus está dizendo aqui. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Amados irmãos, o segredo da tua vitória está na obediência a Deus. Você que é cristão e você está triste, você que está afastado do Evangelho, você que está desanimado, Jesus está falando contigo. Ele está dizendo nesta noite, portanto, guardem e cumpra. Guardem as minhas palavras e cumpra. Ande segundo meus mandamentos. Ele diz aqui, amados irmãos, e cumpra as palavras desta aliança. Aliança que Deus fez contigo. E ele diz assim, amados irmãos, Jesus estava falando para Josué. Para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Muitas vezes a gente pensa que vai prosperar desobedecendo a Deus. Muitas vezes até a gente prospera, mas muitas vezes não prospera eternamente. Mas na medida que a gente anda no caminho do Senhor e obedece os seus mandamentos, irmão, Jesus está dizendo que ele vai prosperar a sua vida. Ele está falando aqui, não é materialmente aqui não, irmão. Está falando espiritualmente. E sucessivamente materialmente. Se você espiritualmente está obedecendo os mandamentos do Senhor, não se afastando da sua lei, Jesus está dizendo que ele vai prosperar a tua vida. Você vai ser bem-sucedido. Amados irmãos, não foi isso que eu ordenei. Seja forte, Josué, e corajoso. Estou colocando a palavra Josué aqui porque Jesus estava falando com Josué. Mas ao mesmo tempo Jesus está falando comigo e contigo. Seja forte, Rivanildo. Seja corajoso. Não desanime, Rivanildo. As lutas vão vir, as provas vão vir, as dificuldades vão vir, mas resista. Não fuja da minha aliança que eu fiz contigo. Jesus está dizendo para mim, primeiramente. Amados irmãos, como é bom a gente pedir o discernimento da palavra de Deus, porque só Ele tem para nos ensinar. Nem fique assustado, não tenha medo e não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar, Josué. Por onde quer que você ande, meu filho, Jesus está contigo. Se você obedecer à voz de Deus, guardar os seus mandamentos, fazer a vontade do Pai, Jesus está dizendo nesta noite que tudo aquilo que você fizer, obedecendo a minha voz, ele diz assim, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Por onde quer que você esteja, Jesus está contigo. Amados irmãos, então, aqui, a segunda sessão narra a resposta inicial de Josué, cobrando que os oficiais do povo e as tribos da Transjordânia se preparassem para atravessar o Jordão para Canaã. Então, no versículo 10 e diante, diz, então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo, do capítulo 1 ao versículo 9, Jesus estava falando com Josué, ordenando a ele que ele não se afastasse do Senhor, que ele não se afastasse da lei, dos mandamentos. Então Josué
como líder, ele começa a dizer assim: então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meu arraial e ordene ao povo, dizendo: preparem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, para que tomem posse dela. Você tem que se preparar para tomar posse daquilo que Jesus vai te entregar. Como é que você quer tomar posse daquilo que Jesus vai te entregar de todo jeito? Você tem que estar preparado. Você tem que estar firme. E ele diz assim também, irmão, Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhe dará esta terra. Amados irmãos, que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhe deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhe dava. Josué estava preparando o povo, ensinando aos homens valentes, os guerreiros, que deixassem suas esposas onde elas estavam e se preparassem para tomar posse da terra. Ele diz também aqui, meus amados irmãos: posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhe dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Eles responderam a Josué, os soldados, os guerreiros responderam a Josué: tudo que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Isso aqui fala sobre a obediência, irmãos. Os guerreiros estavam sendo obedientes a Josué. Josué estava substituindo um grande líder que chamava Moisés. E os seus guerreiros, seus soldados, entenderam que Jesus estava dali em diante na vida de Josué. Josué estava na direção de Deus. Então os guerreiros, os soldados, os israelitas disseram: tudo que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos envie, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés. Eles tinham obedecido a Moisés. Assim obedeceremos a você, tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus. Está vendo? Eles estavam percebendo que Jesus estava, o Senhor estava na vida de Josué, como estava na vida de Moisés. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der a este, obedecer às suas palavras em tudo que lhes ordenar, será morto. Todos aqueles que fossem desobedientes seriam mortos. Então somente seja forte e corajoso. Amados irmãos, esta é a palavra que Deus trouxe para você nesta noite. Que nós possamos ter fé, que nós possamos ser corajosos e forte, que nós não se desvie da palavra de Deus, que nós não nos afastamos da vontade do Pai, que nós obedecermos, que nós devemos obedecer a sua voz e a sua palavra. Jesus alertou Josué como deveria proceder. Ele deveria ser forte e muito corajoso. Ele diz aqui: tão somente seja forte, no versículo 7, e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo a lei, sobre o que está escrito na palavra de Deus. Obedecer os mandamentos da minha palavra. O segredo da minha vitória e da sua vitória, amados irmãos, está na obediência. Seja obediente. Se você for obediente, você vai alcançar a vitória. Seja a luta que você esteja passando, o segredo é obediência, é guardar os mandamentos do Senhor. Faça como Josué. Jesus disse a Josué: seja forte e corajoso. Jesus está dizendo para você nesta noite: seja forte e corajoso. Não se afaste da minha palavra.
Não se afaste da aliança que eu fiz contigo. E tudo aquilo que você me pedir, você vai ter. Ele diz na sua palavra, eu vou aqui ler novamente, amados irmãos. Ele diz aqui, amados irmãos, ele diz: seja forte e corajoso para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Por isso que nós devemos ter cuidado, não se afastar de Jesus. Muitas vezes nós estamos passando por lutas, por provas, por desobediências. Se você está pedindo algo a Deus, espere Jesus permitir. Não passe na frente de Jesus. Muitas vezes a gente passa na frente e a gente quebra a cara, porque a gente não esperou a vontade de Deus. Ele diz aqui, amados irmãos, nem para a direita, nem para que seja bem sucedido. Você, para ser bem sucedido, você tem que obedecer a Deus. Muitos erros da nossa vida é pela desobediência. Muitos erros na minha vida foi porque eu desobedeci a Deus. Eu achava que eu era dono do mundo. E Jesus, ele coloca um freio na nossa vida. Jesus, ele coloca um freio. E quando Jesus coloca um freio, meu irmão, é com Jesus. Jesus, ele colocou um freio na minha vida. E hoje eu estou aqui trazendo uma palavra para você, irmãos. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui trazendo uma palavra para alguém. Quem sou eu, irmão? Eu sou muito pequenininho. Eu sou um grão de mostarda no meio de um oceano. Mas, pela misericórdia do Senhor, ele nos ajuda e nos ensina. Ele diz também assim, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Ele diz no versículo 9, ele diz: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Aí ele diz: então você prosperará e será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido na vida? Obedeça à vontade de Deus. Muitos têm quebrado a cara porque têm se afastado da vontade de Deus. Amados irmãos, Jesus, ele vai voltar e vai ter muita surpresa na terra. Sabe por quê? Porque quem acha que é, não é, irmãos. Quem se acha muito preparado, quem se acha um grande homem de Deus, às vezes não é, irmãos. Sabe por quê? Porque subiu a soberba no seu coração. Por isso que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não podemos se afastar nem para a esquerda, nem para a esquerda. Devemos entender que o Senhor é supremo na nossa vida. Ele é superior na nossa vida. Nós devemos entender que o nosso Deus, ele é na nossa vida superior. Que nós não somos nada sem Jesus. Se você quiser prosperar na sua vida, ter uma vida ampla com Cristo, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida material, seja obediente a Jesus. Jesus está falando nesta noite para alguém. Primeiro para mim. Mas Jesus tem uma palavra. Essa palavra é direcionada para alguém nesta noite. Então você seja fiel a Deus. Não se afaste da sua palavra. Medite nela de dia e de noite. Não faça feito. Olha, Salmo 1, como é que diz o Salmo 1? Salmo 1, que nós lemos nesse instante. Olha o que é que ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda nos conselhos dos ímpios. Se alguém vem te dar conselho que não é na direção de Deus, irmão, não ouça, irmão. Vigie. Ele diz: não se detém no caminho dos pecadores. Nós devemos se afastar, irmãos. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Se você fizer isso, você será como aquela árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Você será bem sucedido, você vai dar muitos frutos. Por isso que é importante, irmão, não se afastar de Jesus. Jesus está voltando.
É tempo de nós nos prepararmos. Ore pela minha vida. Ore pela minha vida espiritual, para que Deus supra as necessidades da minha vida. Amém? Que Deus realize tudo aquilo que você deseja na sua vida. Mas primeiro você tem que obedecer e confiar e não se afastar da aliança que você fez com Deus. Amém? Pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Abençoa a irmã Meire Oliveira. Abençoe teus filhos que ouviram e vão ouvir essa tua palavra. Jesus, chegue com providência na vida de cada um. Desperta o teu povo. Desperta a tua igreja que está dormindo, Pai. Abençoa, Senhor, minha família, meu filho. Abençoa o nosso país, a nossa nação, os governantes, as autoridades. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa teus filhos, Pai. Abençoa o lar, abençoa a família, abençoa os jovens, as crianças, os adolescentes. Senhor, desperta o teu povo que está dormindo, Senhor. Senhor, cuida do órfão, da viúva e dos necessitados, Senhor. Supre as necessidades de cada um, Senhor. Abençoa o teu povo. Me dá a direção da tua palavra, Senhor. Me ajuda a pregar a tua palavra, me ajuda eu ser fiel a ti, me ajuda eu não desviar nem para a direita nem para a esquerda, me ajuda, Senhor, eu manter a aliança contigo, repreende todo mal, toda fúria sobre a minha vida e sobre a vida da tua igreja. Assim eu já te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos siga nas nossas páginas, nós temos a página Brasil para Todos, nós temos a página Canal de Bênção e nós temos a página Ministério da Palavra de Deus. E nós temos um grupo Ministério da Palavra de Deus. E no YouTube nós temos Canal de Bênção e Ministério da Palavra de Deus. E no Instagram nos siga lá no Instagram, irmãos. Marque alguém, ajude a levar o Evangelho. Às vezes você não é um missionário, não é um pregador da palavra, mas só em você compartilhar, você já está fazendo a obra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que amanhã, se for da vontade de Deus, eu estarei aqui, irmãos, trazendo mais uma parte da palavra de Deus. Que Deus possa me ajudar, que tudo é dele, para a honra dele. Amém? Eu não sou nada, irmão, eu sou simplesmente servo, eu estou aqui para servir o meu Deus, para servir a sua obra, servir a sua igreja. Irmãos, nós devemos servir, irmãos. Jesus chamou você para servir. Compartilhe desta palavra e nos ajude a pregar o Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, se for da vontade de Deus, amanhã estaremos aqui. Amém? Fique na paz, fique com Deus. Que Deus te dê alegria e vitória na sua vida. Pai do Senhor, irmão Meire, que Deus te abençoe, irmã Meire, que Deus te dê vitória, que Deus chegue com milagre e providência na sua vida, que Deus te abençoe, seu lar e sua família em geral, seus filhos, todos, Senhor, abençoe todos, em nome de Jesus, amém? Porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus é muito bom.